E aí, pessoal, vamos fazer esse exemplo? Mais um que está lá nos slides que eu enviei sobre esse tópico, soluções de EDOs não homogêneas. E esse aqui eu acabei fazendo com um pouco mais de detalhes, ele ficou um pouquinho longo, mas é porque ele está com todos os detalhes aí. Vamos lá. Verifique que esta função é solução geral para essa EDO. Neste intervalo aqui que a gente está olhando. A gente vai justificar tudo certinho, mas vamos observar. Então, essa EDO, que é uma EDO linear não homogênea, a gente pode observar na homogeneidade dela, a função secante de x, só vamos lembrar que secante de x é 1 sobre cosseno de x, tá bom? E a ideia é verificar que para essa EDO linear não homogênea, essa função aqui compridona define uma solução geral para ela. Se a gente lembrar a estrutura das soluções gerais de EDOs lineares não homogêneas, a gente vai estar procurando nada mais, nada menos do que uma função da forma yc mais uma yp, em que a yc é a solução geral da homogênea associada e a yp é uma solução particular para a EDO não homogênea. Então vamos olhar de novo para a solução que ele propõe, para a função que ele propõe como solução, e vamos observar essa estrutura aqui, ó. Eu tenho uma função que é dada por... Eu tenho um pedaço que é dado por uma combinação linear genérica, né? Aqui não está falando enunciado, foi um vacilo meu, mas aqui C1 e C2 são constantes quaisquer, tá bom? E aqui seria o pedaço, o outro pedaço que sobra do que a gente vai entender como sendo a yp. Então, essa função que é proposta para a gente, ela é a soma de duas partes. Uma coisa que é acompanhada de constantes genéricas, que é o que a gente vai entender como sendo o candidato à solução geral da homogênea associada, ou seja, eu vou entender esse pedaço como sendo uma potencial yc, vamos ter que verificar. E esse outro pedaço como sendo uma solução particular, mesma coisa, a gente vai ter que verificar. Então, basicamente, esse exercício está falando o seguinte, ó, quando eu olho para esse EDO linear não homogênea, e me é perguntado se essa função aqui é uma solução geral, o que eu tenho que fazer é quebrar em duas partes, verificar que este primeiro pedaço é solução geral da homogênea associada e verificar que esse segundo pedaço, sem constantes arbitrárias, sem parâmetros arbitrários, é uma solução particular para a não homogênea. Então é isso que a gente vai fazer no exercício. Primeiro verificar que essa primeira parte é a solução geral da homogênea associada e depois verificar que esse segundo pedaço é uma solução particular para EDO não homogêneo. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Eu comecei escrevendo. Já fiz a solução para ficar um pouco mais rápido, né? A solução para essa EDO, a EDO não homogênea, né? A EDO não homogênea, ela vai ter como solução geral uma coisa dessa forma aqui, justamente eu comentei lá atrás, em que a yc é a solução geral da homogênea associada e yp é uma solução particular. Esses dois caras são dados, basicamente aqui pra gente só tinha que enxergar eles aqui no início, tá bom? Então, nossa busca agora é, primeiro vamos verificar que a yc é dada desse jeitinho aqui. Então vamos lá. Então, ó, note primeiro que essa vai ser a homogênea associada à EDO que a gente está trabalhando. Ó, a EDO que a gente está trabalhando, a EDO não homogênea, ela é desse jeito, né? Ó, secante de x. Então, a homogênea associada nada mais é do que eu repetir a EDO e escrever a função nula do lado direito. Essa é a homogênea associada à EDO que a gente está trabalhando, certo? Agora, vamos olhar lá o que é proposto para a gente verificar que seria a solução geral da homogênea associada. É C1 cosseno x mais C2 seno x, a combinação linear dessas duas funções. Então, vamos primeiro olhar que essa função y1 e que essa função y2 são soluções da EDO, são soluções da homogênea associada, e depois verificar que elas são linearmente independentes. Porque se eu tenho duas soluções para uma EDO homogênea de ordem 2 que são linearmente independentes, então a gente tem um conjunto fundamental e, portanto, a gente vai conseguir escrever a solução geral. Beleza? Então, o primeiro passo é, vamos verificar que este conjunto aqui é um CF. Ou seja, vamos primeiro verificar que cosseno e seno satisfazem a EDO homogênea. Então, vamos fazer esse passo aqui agora, ó. Só fazendo a verificação, eu pego o cosseno e coloco aqui nessa EDO.
a derivada de ordem 2 mais a função vai ser menos cosseno mais cosseno que dá zero, beleza, satisfaz a EDO. Mesma coisa para a função seno, se você calcular a derivada de ordem 2 do seno e somar com o seno também vai dar zero, né? Fácil ver isso. Derivada do cosseno dá menos seno, a derivada do menos seno vai dar cosseno, então vai dar menos cosseno, então vai dar menos cosseno mais cosseno deu zero. Mesma coisa aqui, ó, derivada do seno dá cosseno e a derivada do cosseno dá menos seno. Menos seno com mais seno vai dar zero, certo? Então verificamos que seno e cosseno de fato são soluções para essa EDO. São soluções. Agora a gente tem que verificar a independência linear. Como que a gente verifica a independência linear? A independência linear a gente calcula pelo Wronskiano. Lembra? Era o procedimento prático para cálculo de independência linear de soluções de EDOs homogêneas. Então, a primeira linha a gente bota as funções que a gente está buscando caracterizar, que a gente está buscando que determine de fato o conjunto fundamental, e a segunda linha são as suas respectivas derivadas, certo? Se eu calcular esse determinante aqui, a gente vai chegar nesse cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é sabido que é sempre igual a 1, uma das identidades fundamentais que a gente tem na trigonometria, certo? E isso vale para todo x real. Essas contas que a gente fez aqui nesse pedaço valem para todos os x reais, tá? Lá em cima é dado um intervalinho específico que a gente já comenta sobre ele. Mas nessa primeira parte, para todo x real vale. Então, o que a gente concluiu é que, como cosseno e seno são ambas as funções soluções da EDO homogênea associada, ambas são soluções da EDO e são linearmente e tem o Wronskiano não nulo, e o Wronskiano não nulo, são soluções e o Wronskiano não nulo, então elas são linearmente independentes. Como eu tenho duas soluções linearmente independentes como EDO homogênea de ordem 2, então eu tenho um conjunto fundamental. Se eu tenho um conjunto fundamental, é fácil escrever a solução geral dessa EDO, né? É fácil escrever a solução geral dessa EDO. Portanto, a solução geral para essa EDO vai ser C1 cosseno de x mais C2 seno de x, que era justamente o que a gente estava querendo verificar, tá bom? Então, a primeira parte está feita. A gente tem que aquele pedaço da solução proposta, esse pedaço aqui que eu já rabisquei muito por cima, né? Esse pedaço de fato representa a solução geral da homogênea associada. Então, a primeira parte está ok. Agora basta a gente verificar essa segunda parte aqui, ó, que esse pedaço de função é uma solução particular para a EDO não homogênea, tá? Então, tudo que a gente vai fazer agora é pegar, substituir e fazer as contas devidas. Bora lá. Ó, agora vamos verificar que YP, essa funçãozinha aqui, é uma solução particular para essa EDO não homogênea, que foi dada inicialmente, só que agora eu estou olhando esse intervalinho, tá? Por que eu estou olhando esse intervalo? Vamos fazer só uma observaçãozinha nessa parte vermelha aqui, ó. A gente está vendo que aqui na YP é dado ln de cosseno de alguma coisa. Só que o ln é definido, eu só posso fazer conta dentro do ln com valores positivos. No entanto, observe que se x está dentro desse intervalo, menos π sobre 2 e π sobre 2 tirando os extremos, então o cosseno vai ser positivo, né? Eu coloquei um desenho do gráfico aqui da função cosseno de x para você ver, né? A função vem embora por baixo aqui depois, tá? Mas nesse pedacinho do intervalo, a função dá valores positivos. Então, faz sentido eu falar ln de cosseno, tá sem módulo nem nada, dentro desse intervalo, assim. Até eu não vou ter zero também, né? Quando eu excluo os extremos, o cosseno vai ser zero nesses π sobre 2 menos π sobre 2 mais 2 capis da vida aí, tá bom? Enfim, só estou ressaltando que esse intervalinho que é dado aqui pra gente é justamente para garantir que tá tudo ok quando eu faço essa conta aqui, e mais ainda, né? Observa aqui que eu estou falando de secante. A secante é 1 sobre cosseno de x. Então, a gente está dividindo por uma função, a gente precisa garantir que ela seja sempre diferente de zero para não dar problema nas nossas divisões. E, novamente, esse intervalo garante que está tudo ok, porque o cosseno é estritamente maior que zero nesse intervalinho. Então, eu excluo a possibilidade de ter zero aqui embaixo, tá bom? De ter zero nesse denominador. Então, com esse salvo-conduto aí, com essa explicaçãozinha, a gente prossegue com esse item 2. Vamos só relembrar, ó. Agora, nosso interesse é olhar para essa YP que foi dada lá de cima
De onde veio essa YP mesmo? Vamos só relembrar, ó. Quero verificar que essa função é a solução geral para essa EDO não homogênea. Para isso, primeira parte, a gente já verificou que se a solução geral da homogênea é associada, tá ok. Agora, basta verificar que esse cara é uma solução particular para a EDO não homogênea. Então, é justamente o que a gente vai fazer agora. Volta aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a primeira derivada daquela suposta solução particular. Então, a primeira derivada da YP, isso aqui é YP. Então, calculando a derivada, fazendo os cálculos, a gente distribui a derivada com relação à soma no seguinte sentido. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, nada mais é do que eu calcular a derivada deste produto mais a derivada deste produto. Fazendo a regra do produto, a gente vai chegar nessa primeira identidade. Organizando as contas, a gente vai chegar nesse resultado final aqui, no intervalo que a gente está analisando desde o início, porque tem o ln do cosseno ainda aqui, tá bom? Beleza, agora vamos calcular a segunda derivada dessa yp, porque é o que aparece na conta, né? A conta só vai utilizar isso aqui, ó, y duas linhas mais y igual a secante de x. É isso que a gente quer ver, tá? Então, por isso que eu vou agora calcular a y duas linhas. O y' nem me interessa, mas eu preciso do y' para me ajudar a calcular a y duas linhas, porque a segunda derivada de uma função nada mais é do que a derivada da derivada dela. Então, eu vou derivar a derivada da yp, né? Então, isso aqui é yp'. Então, a derivada disso, aplicando as regras de diferenciação, não esquecendo da regra da cadeia, né, que a gente utilizou nos dois momentos aqui, vai dar para a gente o seguinte, novamente, a derivada de uma diferença é a diferença das derivadas, aplico as regras de produto necessárias, aqui vou utilizar a regra da cadeia na hora que for derivar esse termo aqui, né? Observa que na hora que você for derivar esse ln, por exemplo, a derivada desse ln é 1 sobre o que está lá dentro vezes a derivada que está lá dentro, e é por isso que deu essa continha aqui, tá? Esse termo multiplicando por fora. A organização disso vai devolver para a gente esse termo final, que é justamente a derivada de ordem 2 da yp, tá bom? Novamente no intervalo que a gente fixou lá atrás, porque a gente tem esse ln de cosseno e agora esse cosseno que sobrou aqui dividindo, certo? E por fim, a gente vai fazer a verificação. Vamos pegar a YP duas linhas, somo com a YP, e a minha ideia é verificar que de fato essa conta vai ser verdadeira, né? Eu quero verificar que YP duas linhas mais YP vai devolver secante x, nesse intervalo que a gente fixou inicialmente. Então, o que a gente faz? Pega YP duas linhas, que é essa continha final aqui, pega a Y que foi dada pra gente, esse cara aqui de dentro, não, é o cara dentro da derivada, tá bom? Junto eles aqui, ó, então eu tenho a YP na primeira linha, tenho a Y na segunda linha, vamos somar eles, a soma deles vai dar uns cancelamentos, né? Ó, esse termo aqui vai cancelar com esse termo aqui, esse termo aqui também inteiro vai cancelar com esse termo aqui inteiro, então só sobrou o cosseno e esse outro termo com seno ao quadrado ali em cima. Se a gente colocar num denominador só, a gente vai obter essa próxima identidade. Utilizando a identidade fundamental aqui da trigonometria, a gente chega nesse elementinho aqui, que nada mais é que a gente conhece bem, é a secante de x, lá com x para todo x, variando nesse intervalinho que a gente fixou inicialmente. Então, portanto, a gente verificou que, substituindo aquela yp na EDO dada, desenvolvendo o lado esquerdo, eu chego no lado direito. Desenvolvendo do lado esquerdo, eu chego no lado direito. Beleza, então, de fato, tem uma solução particular. E aí a gente colhe o seguinte, ó, portanto, a YP que me foi dada, que é esse cara aqui, com um x nesse intervalo, que eu estou chamando esse intervalo agora de, só para facilitar as coisas, é solução particular para essa EDO, para essa EDO não homogênea, neste intervalo I. Bom, se a gente tem a YC e a gente tem a YP, posso finalmente determinar a solução geral da não homogênea. Como? Portanto, a solução geral da não homogênea nada mais é do que aquela função que foi dada mesmo pra gente. Opa, passei. Essa aqui é a solução geral da homogênea associada, YC, mais a YP, nesse intervalinho que a gente fixou inicialmente, certo? Solução geral da homogênea associada, mais uma solução particular, e é justamente a estrutura das soluções das EDOs lineares não homogêneas, tá bom?
Mais um exercício feito aí. Valeu, pessoal!